como a família tem sido vitimada recentemente ou atualmente. E essa conversa motivou a nossa reflexão para essa manhã. Eu queria falar um pouquinho sobre a família, sobre não desistir das nossas famílias. E nós vamos usar como base um texto que está relatado no livro de 1 Samuel, seu capítulo de número 30, versos de número 1 em diante. Diz o seguinte, estou lendo na Nova Versão Internacional. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. Verso 3, ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, tudo tinham sido levado como prisioneiros. Verso 4, então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não mais haver força neles. Verso 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens que estavam com ele, que estavam voltando da guerra, falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Verso 8. Então Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Verso 18. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem os jovens, nem os velhos, nem os filhos, nem as filhas, nem os bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: esses são os despojos de Davi. Queridos, essa história, ela traduz um pouquinho da situação contemporânea na família. A crise atual na família, hoje fala-se em torno de 50% de índice de divórcio em alguns países. A situação está tão crítica que, trazendo para o Brasil, inclusive, há até uma situação conflituosa no conceito do que é família. Existe discussão hoje nos bancos das faculdades, no Senado, na OAB, para definirem um conceito do que é família. E as opiniões se divergem, certamente vocês têm acompanhado isso na mídia. Mas o texto traz uma reflexão, como o inimigo tem trabalhado para destruir as nossas famílias. E o texto deixa claro algumas áreas específicas que o inimigo tem procurado trabalhar. Diz o texto que os invasores roubaram os bens das famílias. Talvez uma das causas mais gritantes dos desentendimentos familiares, das dissoluções familiares, está relacionado com o aspecto financeiro. E
não só no tocante à carência de recursos, mas também com a abundância de recursos. Tem famílias sendo destruídas pela quantidade exorbitante, pelo poder aquisitivo e o egoísmo prosperando entre eles e não consegue administrar. Outras sendo destruídas pela crise financeira. Diz que o inimigo invadiu ali e roubou os seus bens. Mas roubaram também, diz, a sua saúde, porque eles ficaram extremamente angustiados. E a angústia prolongada é a porta de entrada para uma enormidade de patologias. Tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista psiquiátrico. Psicológicas e psiquiátricas. Então o inimigo trabalha na parte financeira, trabalha na saúde. Ele mexeu no casamento porque eles levaram as mulheres. Eles mexeram no âmbito da família como seio porque levaram também os seus filhos. Mexeu nas amizades porque diz que os próprios amigos de Davi que estavam lutando com ele agora se rebelaram contra ele e queriam apedrejá-lo. O texto diz que o inimigo veio, e essa palavra é muito interessante, diz que o inimigo veio com ímpeto, é o que diz o texto. Queridos, os adjetivos atribuídos ao inimigo na palavra do Senhor são os mais danosos possíveis. A Bíblia diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Ele não vem para brincar. O inimigo vem com ímpeto. Diz o texto, inclusive, que naquele momento ali, eles não mataram. O inimigo levou cativo, certamente feriram as pessoas no ato de levá-los prisioneiros. E talvez nunca na história tenhamos ouvido de tantas famílias feridas. Tantas pessoas feridas dentro das suas próprias casas. Tantos maridos feridos, tantas esposas feridas, tantos filhos feridos. Tantas pessoas sequestradas dentro dos seus próprios quartos. E esses sequestros podem ser aqui multifacetados. Pela infidelidade conjugal, pela violência doméstica, pela falta de diálogo entre pais e filhos, entre esposo e esposa, pela pedofilia, pela traição, pelo estupro. Eu até já contei isso aqui uma vez, mas está no contexto. Eu fui visitar uma senhora na região dos Jardins, e ela, conversando ali, uma senhora muito simpática, talvez os seus 80 anos, houvera ficado casada há 50 anos, e ali nós falando sobre família, falando sobre filhos, e ela falou para a gente de uma forma muito tranquila, serena e transparente, disse assim: olha, a maior alegria que tive na minha vida foi o dia em que o meu esposo faleceu. A maior alegria que eu tive na minha vida foi o dia em que meu esposo faleceu. A minha vida era uma desgraça. No dia da lua de mel, eu apanhei do meu marido. A minha vida foi uma desgraça. 50 anos de casado. Muitas famílias estão sangrando. Muitas pessoas dentro das suas próprias casas. O verso 2 e 3 diz que o objetivo do inimigo é desestabilizar as famílias. Porque desestabilizando as famílias, automaticamente ele desestabiliza a igreja. Desestabilizando as famílias, eles desestabilizam a sociedade. Eles desestabilizam as universidades.
ele desestabiliza o trânsito. Você pode imaginar um pai saindo para trabalhar, sabendo que a sua família está sequestrada? Você imagina um pai saindo para trabalhar, sabendo que o seu filho está sequestrado pelas drogas? Sabendo que a sua esposa está sequestrada pela depressão, pela angústia, pela doença? E o mesmo se aplica para os filhos. O mesmo que se aplica para o jovem que sai para a faculdade, sabendo que o seu irmão está sequestrado pelas drogas, pelo vício, pela pedofilia, pela pornografia. Desestabilizando a família automaticamente desestabiliza tudo. Os sequestradores são tantos esses que citamos. A droga, que grande vilão, que sequestra as famílias, que sequestra os nossos filhos. A infidelidade. E a infidelidade, existe várias formas, vocês sabem disso, de infidelidade. Estudos chegam a atribuir até 70% de índice de fidelidade. Isso tanto para homens quanto para mulheres. E aí não é só infidelidade conjugal, não, em vários aspectos. Queridos, o verso 16 mostra algo muito interessante de Samuel 30. Mostra os inimigos festejando a invasão, festejando as conquistas. Se nós formos analisar todo o contexto, e o tempo não nos permite, nós vamos ver que aquela invasão aconteceu por dentre outras razões, mas uma delas é que Davi havia negligenciado a guarda da sua família. Se você ler o contexto, você vai ver que Davi, ele estava lutando uma luta que não era dele. Ele estava numa batalha a favor de um rei filisteu, que era um inimigo do povo de Israel, para invadir Israel. Davi negligenciou a guarda da sua família para lutar uma luta que não era sua. A tônica, queridos, dessa reflexão é simples. Não abramos a guarda. Não podemos desistir das nossas famílias. Sempre, e é fato que esse é o objetivo do inimigo, vamos ser assaltados diariamente. Mas em nome de Jesus, não desista de lutar. Não desista de lutar pelo seu irmão, pelo seu sobrinho, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu namorado, pela sua namorada. Busque alternativas, busque ajuda, mas não desista da sua família. Eu ainda era muito jovem, 7 anos, quando o meu pai enfiou uma corda no pescoço e se matou. E talvez pela pequena idade e a simplicidade de uma família interiorana, não conseguimos identificar esses sinais precocemente, que talvez poderia ter evitado isso. Não podemos baixar a guarda, precisamos ficar atentos a todos os sinais. O verso 4 nos mostra algo extraordinário, que é exatamente o momento da reação de Davi. E a primeira coisa que Davi fez foi chorar. Davi teve a coragem de chorar.
de se expor publicamente, de rasgar as suas roupas, de vestir roupa de saco, como diz os termos bíblicos. E diante de Deus e diante dos homens, Davi externou a sua tristeza, a sua angústia, a sua maneira inconformada daquela situação. Querido, muitas vezes nós choramos diante de uma série da Netflix. Mas não choramos, não rasgamos o nosso coração, não choramos diante de Deus, não choramos com a nossa esposa, não choramos com o nosso esposo, não choramos clamando junto pelos nossos filhos. Primeira ação de Davi, não teve vergonha de chorar, de confessar a sua fraqueza, de confessar a sua dificuldade. E quantos personagens bíblicos, poderíamos citar tantos aqui, que realmente se humilharam, que choraram diante de Deus e diante dos homens, ante situações como essa. Verso 6 diz que Davi muito se angustiou. Davi ficou inquieto, ele não se conformou com aquela situação. Não podemos nos conformar, achar que é normal a invasão e o sequestro do inimigo. Quando nós assim agimos, nós incorremos numa síndrome, que teologicamente chamamos síndrome de Eli. A história de Eli, vocês conhecem, um sacerdote, que foi negligente com o cuidado com os seus filhos. E as pessoas o alertavam em relação à conduta maléfica dos seus filhos, como os seus filhos estavam sendo sequestrados pela ganância, pela prostituição, e Eli inerte. Ele não fez nada. O profeta foi lá, falou com ele, nada. E quando Deus chega e diz, Eli, eu vou destruir os teus filhos, Eli não faz absolutamente nada. Eli não reage. Eli não poderia simplesmente dizer, Senhor, tenha misericórdia, me dá mais um tempo, me dá uma segunda chance, deixa eu ir atrás, deixa eu trabalhar, eu vou repreendê-los, eu vou chamá-los, eu vou orar com eles, eu vou jejuar com eles. Simplesmente, Eli aceita a derrota da sua família como algo normal. No mesmo verso 6, no final do verso 6, quando Davi chora, quando Davi rasga a sua roupa, quando Davi se humilha diante de Deus e dos homens, no finalzinho do verso diz, porém Davi se fortaleceu, se reanimou no Senhor seu Deus. Queridos, nessa manhã o Senhor está pedindo, o Senhor está dizendo que Ele está disposto a nos reanimar. Pode ser que você já esteja fraco de tanto lutar pela sua família. Talvez você já esteja fraco de lutar pelo seu casamento, já esteja desistindo dele. Talvez você ache que não tem mais jeito, aquele seu tio, aquele seu sobrinho, aquele seu filho, aquele seu irmão, já não tem mais jeito. Não quero entrar no mérito de circunstâncias, obviamente. Porque cada um sabe das suas dificuldades. Mas a palavra diz que Davi se reanimou no Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. E ele se reanimou, não porque a situação era fácil. Não porque ele estava menosprezando a complexidade de toda aquela situação. Não porque ela forte por si mesmo, mas porque o Senhor renovou as suas forças. Porque o Senhor renova as nossas forças. Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E é isso que deve nos dar força, nos habilitar para lutarmos as batalhas dessa vida.
Davi não ficou magoado com Deus, não ficou revoltado. Ele não fugiu de Deus. Pelo contrário, ele corre para Deus. Ele se lança nos braços de Deus. E ele faz talvez uma das orações mais simples da Bíblia, composta apenas de 2 perguntas. E vocês viram no texto. Verso 8. Senhor, devo persegui-los? Eu os alcançarei? 2 perguntas simples, mas que traduzem para a gente uma enormidade de significados. O que Davi está dizendo com essas 2 perguntas é: Senhor, eu devo me conformar com essa situação? Mesmo estando ele errado, mesmo tendo negligenciado a guarda da sua família, mesmo estando lutando uma luta que não era da sua família, eu devo me conformar com isso, Senhor? Eu devo entregar os pontos? Eu devo achar que isso é normal? Não. E o que é mais fantástico, no verso 8, Deus responde. E Deus sempre responde. Reage, Davi. Pois tudo que eles tomaram de você, eu vou restituir. Amém? Tudo. Ah, mas morreu uma vaca lá no caminho. Não, mas tudo eu vou restituir. Querido, o Deus que servimos é um Deus de vitórias. É um Deus que não conhece derrotas. É um Deus que não conhece fracassos. Obviamente, não somos poupados das lutas, das dificuldades. O texto diz que Davi chegou à cidade com 600 homens, mas 200 deles abandonaram Davi. O efetivo dele era menor agora. Às vezes nós vamos nos sentir assim, lutando, remando contra a maré. Às vezes nós vamos nos sentir que estamos em minoria. Mas a diferença não é em quantos você está, mas é quem está com você. Quando o Senhor está conosco, a vitória é certa. Versos 18, e o caminho para a nossa conclusão. Versos 18 e 19 diz que Davi trouxe de volta tudo o que o inimigo havia levado. É legal que o texto cuida de detalhes. O texto diz assim: coisas pequenas e coisas grandes. As crianças, os jovens, os idosos, as esposas, tudo. Queridos, o que nos diz o verso 18 e 19 é que nós não devemos deixar absolutamente nada nas mãos do inimigo. O que nos diz no texto, no verso 18 e 19, é que o inimigo não pode ter um espaço na nossa casa. Nada, absolutamente nada. Talvez nas labutas, no corre-corre do dia a dia, o inimigo tenha levado de nós algumas coisas essenciais para a nossa vida familiar e até a nossa vida espiritual. Talvez o tempo, o cuidado com os filhos, o inimigo tenha levado de nós o romantismo com o esposo ou com a esposa. Talvez tenha levado o diálogo com os filhos, o relacionamento entre irmãos e irmãs, relacionamento com os pais. Talvez o inimigo tenha levado isso. Talvez tenha levado a vontade de orar,
o relacionamento com Deus, a intercessão pela família, o comprometimento com a obra do Senhor, com a igreja, que impacta diretamente nas famílias. Queridos, o texto é claro. Davi não deixou absolutamente nada nas mãos do inimigo. Não deixe nada que Deus lhe deu nas mãos do inimigo. Se você entende que tudo que você tem vem de Deus, se você entende que tudo que você tem é um presente de Deus, não podemos deixar que o inimigo se aposse. Não podemos deixar que o inimigo tome de você algo que o Senhor te deu de presente. Eu quero concluir com um episódio que está registrado no livro do Êxodo, no seu capítulo de número 10. É um capítulo muito interessante que mostra a saída do povo de Deus que estava escravo. O povo de Deus havia sido sequestrado. Estava 400 anos lá no cativeiro. E agora Deus suscita Moisés ali para tirar o povo. E o que é interessante é que Faraó começa a negociar com com Moisés. Moisés chega e diz: olha, eu quero tirar todo o povo de Deus daqui. Ele falou: Moisés, vamos fazer um acordo? Olha, eu deixo ir os homens. Aí você deixa aqui os rebanhos e tal. Você pode ler depois aí na sua casa, é um texto interessante. Começou a negociar: olha, eu deixo ir uma parte, olha, eu deixo ir os rebanhos, mas aí você deixa as esposas, deixa os filhos. Não, olha, leva as crianças e aí deixa os idosos aqui. Olha, leva só os animais então, leva só os bens. E o verso 24, o verso 26 em especial, diz algo que é sensacional e corrobora com tudo que falamos. Moisés diz o seguinte: nenhuma unha dos nossos rebanhos ficará no Egito. Nenhuma unha. Não podemos deixar nada na casa do inimigo, queridos. Não podemos deixar nada na nossa casa, na nossa vida, para que o inimigo se aposse. Davi diz: olha, fique sabendo, Moisés diz: fique sabendo, que em nome de Deus, eu vim resgatar do cativeiro, eu vim resgatar dos sequestradores, e nenhuma unha sequer de um cabrito ficará nesse terreno, porque isso é presente de Deus, porque nós somos o povo de Deus, porque nós somos o povo do Senhor. A sua família, a minha família, é um presente que o Senhor deu para nós. E quando Ele voltar, como fomos cantar aquele cântico especial que o Fábio falou aqui, o Senhor vai perguntar: cadê a família? É um presente de Deus. O seu filho, o seu esposo, o seu irmão, o seu pai, presente do Senhor. A palavra do Senhor nessa manhã diz que Ele quer restituir tudo que porventura o inimigo levou da minha vida, da sua vida. Talvez uma coisa simples: o desejo de orar pela família, de interceder pela família. Quanto tempo por dia temos orado especificamente pela nossa família? Quanto tempo por dia você, esposo, tem orado pela sua esposa, pelas lutas dela, pelas dificuldades dela? E você, esposa, tem orado pelas dificuldades do seu esposo, pela labuta dele, pelo trabalho dele, até pelo comportamento dele ou dela, pelo seu filho, pelo seu irmão, pelo seu primo, pelo seu tio,
pelas famílias da igreja do Senhor. Queridos, o inimigo não tem poder sobre a família que faz do Senhor o seu ponto forte, a sua rocha. E o Senhor nos capacitará, nos habilitará a não deixarmos uma unha sequer a maioria que me conhece, eu tenho um filhinho, Davi, de 3 anos. E ontem à noite, enquanto eu estava refletindo sobre isso aqui, o Davi veio brincar comigo ali. E eu peguei na mão dele e eu vi que a unha dele, tão pequena, a unha do dedinho pequeno, do 5º dedo aqui, ela é tão pequena. E às vezes eu corto a unha dele. E você que tem filho pequeno, faz a experiência, depois você vai lembrar desse texto. Quando você cortar a unha, você vai ver, viu já, que a unha do bem, tão pequenininha. Você vai ver um negócio tão fininho. E Deus disse, através de Moisés, nenhuma unha ficará no terreno do inimigo. Que o Senhor tenha prazer de cuidar das nossas famílias, e Ele tem. Mas mais que isso, que você tenha prazer de colocar a sua família nas mãos do Senhor. E certamente teremos vitórias. Curve a sua fronte. Senhor Deus, aqui está a tua família. A família de Deus na terra. Cada um de nós compomos essa grande família. Temos lutas, temos dificuldades, mas em nome de Jesus Cristo, que dos céus venha o poder para habilitar cada um de nós, individualmente, e como família, para que sejamos cada vez mais fortes em Ti, e assim o sendo, possamos representar o Teu nome, representar o Teu reino, porque esse reino é representado na terra pela família, é a família que traduz o Teu reino nessa terra. Portanto, capacite cada um de nós, se manifeste em nós, e ajude-nos, para que juntamente com a nossa família, naquele grande dia do Teu retorno, possamos receber, seja bem-vindos, receber esse som gostoso da voz do próprio Deus, benditos o meu Pai, e assim morarmos eternamente contigo, onde o inimigo não terá absolutamente mais nenhuma influência sobre nós, sobre as nossas famílias. Nós te clamamos essas bênçãos. E um pedido especial: não demore que isso aconteça, Senhor. Volte logo. Salve a nós. Salve as nossas famílias para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém.